Olá a todos, bem-vindos ao Como Conseguir o mod Warriors of Past Epoch. Este mod, basicamente, para conseguir, só precisamos ir no CurseForge e procurar Warriors of Past Epoch. Como podem ver, tem 240 mil usuários, foi atualizado pela última vez há um ano e duvido que volte a ser atualizado. Duvido que seja atualizado de novo, já que o criador é alguém que cria um mod, deixa ele ficar popular e se ficar muito popular, atualiza, mas os outros deixa meio de lado e este parece que foi assim, tá? Se formos no Forge, clicamos nos três botões, pegar arquivo, e esse arquivo vamos salvar no Windows mais R, AppData, vamos em roaming.minecraft e na pasta mods, M-O-D-S, vou ver se encontro. Aqui vamos salvar, tá? Como podem ver, também precisamos pegar o Gecolib, certo? Que temos aqui em dependência obrigatória, que também precisamos conseguir. Então, arquivos, modloaders, Forge, versões antigas do jogo, i1.21, sem problema nenhum, três botões e pegar arquivo. Também é recomendado usar com o mod Better Combat, já que ele desbloqueia características e tipos de ataque únicos nas novas armas. E basicamente o objetivo é melhorar o meio do jogo, oferecendo variedade em equipamento e estilos de jogo dentro do próprio Minecraft, tá? Então é isso, é assim que se consegue. Muito bem. Como conseguir o aço esquecido em Minecraft? Warriors of Past Epoch. Pois bem, basicamente, esse é um novo tipo de minério dentro do próprio mod, essencial para a maioria dos crafts do mod, certo? Como podemos ver, serve para fazer a armadura, a pistola, a serra cirúrgica. Certo, é um elemento indispensável em quase todos os crafts de ferramentas, armaduras e outros que o próprio mod nos traz. Basicamente, ele se gera em grande profundidade, certo? Como vem, só temos Deep Slate, parece, o que já nos dá uma pista de onde podemos encontrar. Temos também o bloco bruto, mas basicamente onde se gera nos níveis 10 e menos 64. Para minerar, precisamos de no mínimo uma picareta de ferro, então nada. Vou verificar o quão comum é. Bom, não demorei muito e aqui já tenho um minério, literalmente, me teletransportei e lá estava. Então entendo que muito raro não deve ser. Olha, aqui tem outro minério bem grande. Nada, isso é um minério bem comum. Além disso, acabou de gerar um minério aqui de, uau, muitíssimos. Vou verificar a quantidade que nos dão se quebrarmos um. Se quebrarmos um, nos dão só um, certo? Não sei por que fosse. Vamos testar com Fortuna 3, ver se nos dão mais e. Ops, parece que não, né? Pois não, não nos dão mais, nos dão só um, certo? Então aí está, simples assim. Muito bem. Como encontrar a planta Cistus no Minecraft com Warriors of Past Epoch? Basicamente, o Cistus é uma planta nova que cresce naturalmente em biomas de planícies, prados e florestas e é um componente vital para criar o soro antipeste, certo? Também serve para a máscara de médico da peste. E aqui temos o soro antiplaga. E ali diz: planícies, prados e florestas. Se precisarmos de grandes quantidades, podemos cultivá-las e acelerar o crescimento usando farinha de osso, certo? É que se aplicarmos farinha de osso como em qualquer outra flor, ela vai nos dar cópias dela mesma. Então é simples assim. Muito bem, como podemos conseguir a asa de morcego no Minecraft com Warriors of Past Epoch? E basicamente a asa de morcego nos abre algumas possibilidades, tipo, podemos comer, vai nos dar uma coxinha e meia de saturação. Podemos fazer a sopa de morcego, uma sopa bem potente e ainda nos permite criar o concentrado mórbido. Bom, basicamente a forma de conseguir, eu sei que é bem lógico, mas é derrotando esses morcegos, tá bom? Ao eliminar eles, não se. Bom, é bem complicado. Opa. Ali parece que não. Não afetam eles as flechas, né? É que. Vamos ver. Ah, sim, afetam, sim. Ali ricocheteou por algum motivo que desconheço. Como vocês veem, me dão entre 2 e 1, mais ou menos. Bom, se comermos eles, obviamente vão nos dar esses efeitos negativos, como pode ser fraqueza, fome e morbidade. Então, muito cuidado. Morbidade é negativo, então não tentem não comer. Muito bem, então como podemos fazer a sopa de morcego? E aqui com as asas obtidas depois de derrotar os morcegos dentro do modo Warriors of Epoch, podemos fazer uma sopa de morcego com uma cenoura, um brown mushroom, uma tigela e uma asa de morcego. Esse alimento oferece boa saciedade, mas tem um efeito negativo, que é impor morbidade ou morbilidade, aí está, ao jogador. E basicamente esse efeito vai nos dar fraqueza e também, se já tivermos o efeito de Raw Foods, a morbidade fica mais severa e também vai adicionar lentidão. E também temos uma mecânica de contágio, que é um efeito infeccioso e é que a cada 5 segundos a morbidade se propaga automaticamente da entidade infectada para todos os mobs e jogadores próximos. Ok, vou tentar comprovar, ver se passa para os mobs que estão perto. Olha, aí vocês veem, tá? Veem como eles. E não sei se passam entre si efetivamente, tá?
Ou seja, pode ser bem perigoso, certo? Olhem como, além disso, se aproximam intencionalmente para passar de um para o outro. Olha, fazem de propósito, hein? Está programado. Ok, então aí está. É super, super perigoso, e tenham isso em conta. Certo, como podemos encontrar queijo mofado? É que o queijo mofado não se crafteia, é encontrado como loot dentro das novas estruturas do mod. Tem 3 usos: comer direto ou usar para domar os ratos necrófagos, tá? É que se pegarmos esses ratos, podemos ir domando eles como vemos com esse queijinho, tá? As estruturas do mod são o Forte Mosqueteiro, que agora vamos ver. É essa fortaleza aqui, tá? Super interessante a estrutura, bastante completa, e entendo que, olha, aqui temos até um spawner, né? Um spawner, sim. Bem complicado de ver o spawner, hein? Meio colocado de má vontade, tá? Então aí está. E a outra estrutura é a da peste, tá? A da praga ou vila da praga, que é, entendo, basicamente uma vila com temática do mod, tá? Como vem, os zumbis são... Os aldeões são zumbis. E é assim que funciona esse mod e é assim que podemos conseguir o queijo mofado. Também podemos usar ele para fazer sanduíches especiais. Certo. Como fazer um sanduíche de queijo velho no Minecraft Warriors Past? Basicamente, ao combinar o queijo, obtemos o sanduíche de queijo velho, que ao comer nos dá o efeito poder de rato de aura por 3 minutos. Com esse efeito, aumentamos muito a força, durabilidade e velocidade de todos os ratos domesticados ao seu redor. Como sabemos, para domesticar os ratos só precisa dar queijo, tá? E agora, como vocês veem, tem velocidade, resistência 2 e força 2. Estamos falando que, se eu pegar uma ovelha, por exemplo, e fazer aparecer, o rato... Meu Deus, o rato destruiu de um golpe. Vamos pegar um bicho talvez um pouco mais forte, tipo um zumbi, tá? Um golpe e tira, vamos lá. Metade da vida com um único golpe, não imagina? Meu Deus, super, super forte, tá? Para restaurar a vida deles. Queijinho, beleza? Então é isso. Encantamento super bom e super interessante. Certo, como podemos usar a armadura de mosqueteiro? E este é um conjunto de equipamento leve feito... Bem, agora vamos ver como é feito. Nos dava uma armadura quase de ferro, tá? E basicamente é feito com tecido azul, tá? Que o tecido azul vem de 4 lãs e 4 lápis lazuli. Então um craft, na verdade, bem barato. E o pepitas de aço. Então, na verdade, é bem barato. Depois temos a pele espessada, que é feita com couro e pepitas de aço também, tá? E basicamente, ao usar o conjunto completo, conseguimos bônus enormes. E é que reduzimos a recarga do mosquete de 5 segundos para 1,75, tá? Temos aqui o mosquete e vocês vão ver que ali está, tá? Temos ele recarregado super, super rápido. Não sei bem no que posso atirar. Nessa vaca, por exemplo, tá? Você carrega e tuque, tá? Já se não tivéssemos a armadura, demoraria muito mais, tá? Teoricamente, ali está. Vê que o cooldown demora muito mais para recarregar, pois é esse o tempo que leva. Não. Não é que demore para recarregar. É que o cooldown demora menos para recarregar, tá? E além disso, a pistola, o cooldown passaria de 3,5 segundos para 1 segundo, potencializando o estoque e adicionando sangramento à faca de baioneta. Então é uma armadura bem interessante, tá? Ali temos o bônus que temos também 2 pontos no total de Armor Toughness, algo que com a armadura de ferro não teríamos, fazendo essa armadura sinceramente bem melhor que a de ferro. Também mais complicada de craftear. Ideal para o mid-game. Muito bem. Como podemos usar a faca de baioneta no Minecraft com Warriors of Past Epoch? A faca de baioneta é uma arma corpo a corpo de baixo dano, mas alta velocidade de ataque. Tem 5 de dano e 2 de velocidade de ataque, e basicamente se crafteia com um lingote de aço esquecido e um graveto, tá? Pode ser encantada com Sharpness, Smite e todo tipo de encantamento que se poderia colocar numa espada. E tem uma habilidade oculta, tá? Que só se aplica com o set completo de mosqueteiros ativado e é que vai aplicar o efeito de sangramento. Como vocês veem, aplica por 14 segundos no alvo, e basicamente esse sangramento causa, a cada 5 segundos, o equivalente ao nível do efeito. Neste caso, pois simplesmente nível 1, pois um coração, tá? Se eu agora pegasse um golem de ferro, tá? Um bicho com muito mais vida e aplico, é que eu gostaria que os ratos não chegassem nele, de verdade. Aplico o efeito de sangramento, 1, 2, 3. Vamos ver. Nada, tira um coração também, tá? Então aí está, tá? Simplesmente uma forma de adicionar uns pequenos pontos a mais de dano ao nosso combate de forma procedural.
Não é algo super quebrado, nem uma ferramenta incrível, mas aí está, de acordo. O sangramento, como vemos, não acumula infelizmente, então nada. Aí está. Certo, como podemos usar a Rapier Mosqueteira? Basicamente, a Rapier Mosqueteira tem boa velocidade de ataque e dano médio. Tá bom? Tem 6 pontos de dano e 1,8 de velocidade de ataque. É feito com lingote de aço esquecido e basicamente sua mecânica principal é o combo. E ao executar uma série contínua de 3 golpes, o terceiro é um golpe perfurante garantido. Esse golpe aumenta o dano, empurra o inimigo, desacelera ele e te dá um impulso de velocidade para se reposicionar. Certo, vamos conferir. 1, 2 e 3. Aí está. Ali, como vemos, temos velocidade. Na verdade, se vocês repararem, é aplicado um pequeno efeito que é o golpe perfurante, que a gente tem que aproveitar, tá? Vamos ver. O primeiro golpe tira 2 e o terceiro, certo, estamos falando que tira 8, tá? Ou seja, estamos falando de um golpe super forte. Obviamente não tira 2. É que o Golem de Ferro tem armadura, tá? Se eu pegasse um animal que não tem armadura, não sei se o Warden tem armadura, não sei mesmo. Olha, 6, 6, e aí temos 12 de vida, tá? Ou seja, é super, super forte e também aplica lentidão 3, tá? Pra gente poder sair correndo. Ou seja, é super, super interessante. E nada, aí está. Espero que tenham gostado. Certo, como podemos disparar o mosquete? O mosquete é uma arma de longo alcance, muito potente, que requer munição de mosquete. Chama-se munição de mosquete, certo? A munição de mosquete é feita assim: papel, pólvora e pepita de aço esquecido. E depois temos o mosquete, que é feito com lingote de aço esquecido, pepita de aço esquecido e madeira. Ocupa 2 mãos se usar o Better Combat, certo? E a desvantagem é o recarga de 5 segundos, mas se usarmos a armadura de mosqueteiro completa, o cooldown cai de 5 segundos para 1,75, certo? Então, como estamos vendo, é uma arma que provavelmente tira bastante vida. Esse bicho tem 47 de vida. Se eu atirar, agora passa a ter 21 pontos a menos de vida. Se eu me afastar muito e acertar, agora deveria ter 5 pontos de vida, se é que sempre tira o mesmo. Vamos conferir. É bom, sim, exatamente. Certo, tirei 19. Vamos tentar de novo mais uma vez colocando 2 supers, o rato ali, ver se desaparece. E basicamente no primeiro vou acertar de muito, muito longe, ok? Lá está, acertei. E agora nesse segundo vou acertar de muito, muito, muito perto, ok? Vamos ver se o dano tirou 79 e 81. Ou seja, tem algo que faz um receber mais dano que o outro. Vou verificar se não teve crítico, ok? Vamos ver, 79, nada. Ou seja, se atirar de mais longe, vai tirar um pouquinho menos, ok? Pequeno detalhe para levar em conta. Bem, como podemos atirar com a pistola no Minecraft com Warriors of Past Epoch? É parecida com o mosquete, mas tem menos dano e menor alcance, certo? Basicamente, vamos ver um pouquinho como funciona. Como vocês veem, podemos carregar, tá? Podemos soltar instantaneamente também e derrotamos os Iron Golems com relativa facilidade. Vamos tentar colocar um Iron Golem e vamos atirar diretamente nele, tiramos 15 de vida. Agora, se colocarmos outro e carregar, tá? Vou carregar no máximo, soltamos, tiramos 15 de vida igual, tá? Se eu me afastar muito, teoricamente, e acertar, teoricamente deveria ter 70 de vida, vamos verificar, e tem 71, o que significa que com a distância também perdemos um pouquinho de dano, tá? Atira com Musket Emo e nada. Esse é o Craftio, um Craftio no mínimo peculiar, tá? Então nada, aí está. Se você equipar, aliás, o set de mosqueteiro, a recarga da arma também vai diminuir de 3,5 segundos para 1 segundo. Então realmente é super interessante. Certo, como usar a bolsa de munição dentro do mod Warriors of Past Epoch. Basicamente, usar a bolsa de munição nos permite transportar grandes quantidades de munição de mosquete em um único slot, economizando espaço no inventário. Porém, para atirar, é verdade que vamos ter que tirar a munição da bolsa e colocar no inventário principal antes do combate, tá? Então somos obrigados a gastar mais um slot do inventário, mesmo que seja para transportar mais munição, fazendo, bem, um arco com infinito, por exemplo, usaria 2 slots, o arco e a flecha. Já aqui precisaríamos de 3, a arma, a bala e o slot, tá? Da ammo bag. Como vocês veem, nos permite ter 1, 2, 3, 14 slots diferentes, onde a única coisa que podemos guardar é munição de mosquete, tá? Para vocês poderem conferir, se agora eu entrar em Survival, a arma não dispara, tá? Então vou ter que tirar isso daqui. Não sei se usando o Curious ou algum mod assim, você consegue equipar a ammo bag com você, tá?
quer dizer, equipá-la como uma bolsa ou algo assim, ou como um trinket, não sei. Bem, como um trinket não, né? Mas já me entende. Bem, como podemos usar a armadura de médico da peste? Este é um set um pouco superior à armadura de ferro em termos de armadura. É um set leve, craftado basicamente com o que seria tecido estéril, que se faz com lã cinza e carvão, e também com pele espessada e além disso, é cistos. Ok, interessante. Basicamente, com o set completo, você é imune a envenenamento e a pragas. Certo? Aumenta a duração dos soros de 3 para 30 minutos, ou seja, uma melhora abismal, e permite que os inimigos soltem sangue de cristal ao morrer pela serra cirúrgica, que entendo que é a Surgical Saw. Vamos testar. Vamos ver. Não sei se todos os mobs vão dar isso. E aí está, Crystal Blood, certo? Que parece que é a experiência, né? Pois aí está. Não sei se tem alguma utilidade a mais. Também estou vendo que dá Bleeding e Raw Wound, mas enfim, entendo que é a arma em si. E como vocês veem, além disso, de forma permanente, temos o Disease Resistance, certo? Então aí está. Certo, como podemos usar a serra cirúrgica? Bem, basicamente a serra cirúrgica, vamos ver primeiro a fabricação, é feita com lingote de aço esquecido, pepitas de aço esquecidas e um bastão e, basicamente, aplica dois efeitos. Primeiro de tudo, vai aplicar o sangramento, certo? Como vocês veem, o sangramento ou a ferida irregular, que é uma ferida irregular. A ferida irregular vai potencializar todos os efeitos de praga no alvo. Se usar o traje de médico da peste, aumenta a duração desses efeitos e os mobs vão soltar sangue cristalino segundo sua vida máxima, certo? Por exemplo, uma vaca vai me dar um de sangue cristalino. Vamos testar. Vamos testar com um guardião, certo? Teoricamente, se é segundo sua vida máxima, deveria me dar muito mais. Vamos conferir. Aí está, vamos conferir e, efetivamente, nos dá um pouquinho mais, certo? Importante, vamos conferir também se conseguimos derrotar um mob de primeira e que nos dê também esse elemento, certo? E que não seja estritamente necessário que tenha os efeitos de sangramento e tal, tá? No momento estou verificando que está complicado. Este, por exemplo, sobreviveu. É verdade que esse bicho tem muito pouca vida, mas nenhum deles está me dando nada, hein? Bem, talvez exista uma vida mínima que o bicho precisa ter para conseguir o Crystal Blood, tá? Como vocês veem aqui, não há pelo menos nenhuma possibilidade de ele me dar. Não sei se tem algum bicho assim que também tenha pouca vida. Por exemplo, a ovelha tem menos vida que a vaca, né? Vamos ver, ali está. Vamos ver se eu consigo. Opa, a ovelha também não, hein? É interessante ter em conta esse detalhe, hein? Já as vacas sim me davam. As vacas também não é que têm um coração a mais, mas aí sim me davam. Mas é verdade que custa, é verdade que custa. Entendo que será. Olha, aí me deu. Entendo que será uma questão de probabilidades, então nada, aí está. Certo, como conseguimos sangue cristalino? Basicamente, sangue cristalino é obtido matando mobs com a serra cirúrgica enquanto usa o conjunto completo de médico da peste. Quanto mais vida o mob tem, mais sangue ele solta, e ao usar com o botão direito vira várias unidades de experiência. Ok, se eu entrar no Survival e clicar com o botão direito, vão ver como dá bastante experiência, que também é uma forma legal e adicional de recompensar o jogador por derrotar um mob com muita vida, tá? Também serve obviamente para craftear o pilão do soro de placa. Coisas para ter em conta. Então é isso, é assim que se consegue. Certo, como podemos criar o soro anti-peste? Bem, basicamente o soro antipeste é um remédio vital. Ele é criado no suporte de poções e, como vemos, é feito com cistos e garrafas sem nem precisar da verruga do néter. E basicamente nos dá resistência a doenças por 20 minutos, protegendo de todos os efeitos da peste e é a base para a vacina. E como vemos, podemos fazer a vacina, que se aplicarmos vai dar 30 minutos ao mob ou jogador que aplicarmos. Certo, como usar a vacina contra a peste no Minecraft com Warriors of Past Epoch? Bem, basicamente, a partir do soro antipeste, feito com a planta cistos, podemos fazer uma poção, certo? Simplesmente precisamos de poções de água. E então, basicamente, com esse soro antipeste e duas pepitas de aço esquecido, podemos fazer uma vacina da peste. Basicamente, aplica-se com clique direito em qualquer mob, jogador ou em si mesmo. E agora tenho resistência a doenças, tá? Mas, não sei até que ponto consigo equipar porque não tá me deixando aplicar em mim, né? Não sei se é um buff. Mas enfim, podemos ir num mob, tá? De qualquer forma, você pode tomar o soro e é a mesma coisa, tá? Aliás, se eu colocar a armadura, vão ver que o efeito é o mesmo. Vamos fazer Effect Clear.
Pronto, removi os efeitos e como veem, tenho a resistência a doenças igual, tá? Mas se houver um mob, como esse aqui, podemos aplicar a vacina, tá? Que dura 30 minutos. Como veem, a seringa causa dano mínimo e se consome após a aplicação, tá? Então aí está. Certo, como fazemos o concentrado de morbidez no Minecraft Warriors of Past Epoch? E é a base de todas as pragas ofensivas, ok? É feito no suporte de poções com uma asa de morcego ou carcaça de rato, ou seja, o cadáver de um rato numa garrafa de água. Se bebermos, vai nos dar toque contagioso, que é basicamente morbidez. Nossos efeitos vão aplicar, ou nossos golpes vão causar fraqueza e, se o alvo tiver ferida irregular, também lentidão. Contagia a cada 5 segundos. Obviamente, se tivermos... Ah, olha, aí está. Toque contagioso. Morbidez. Vou verificar se com a melhor armadura de pestilências e essas coisas, que é a armadura de pragas, se isso não sai e de fato não sai, certo? Então, para infectar outros mobs agora, por exemplo, uma vaca, o que faríamos seria, bem, aqui está a vaca, nos aproximaríamos dela e, teoricamente, se a atingirmos, estaríamos passando morbidade para ela. E essa morbidade deveria poder passar entre os mobs. Exatamente, aí vocês veem. Vocês veem que a filha dela também tem morbidade. Então, eles vão se infectar uns aos outros e caso tenhamos, por exemplo, uma fazenda, todos os mobs vão acabar tendo esse efeito negativo, tá bom? Então tenham isso em mente e muito cuidado. Certo, como podemos lançar o soro da praga da decomposição? Basicamente, o soro da peste é feito com carne podre e o concentrado de morbidade. Basicamente, concede o toque contagioso e nossos ataques aplicam uma praga que remove os efeitos protetores do inimigo e causa dano a cada 3 segundos. Os mortos-vivos sofrem dano extra, certo? Então, se eu clicar com o botão direito, deve ter efeito aí. Aí está, toque contagioso da decomposição. Se eu acertar esse bicho agora, vai ter o efeito de praga da decomposição, certo? Assim vai tirando vida dele. Esse efeito, teoricamente, aí está, se espalha, certo? O que faz com que os mobs próximos também tenham esse efeito negativo, fazendo com que possam morrer ou se infectar entre todos. Se é que dá tempo de se infectarem. Então, super interessante. Aí, como vocês veem, já estão começando a se infectar entre elas, e realmente o que vai acontecer é que muito provavelmente todas morram, certo? Então, esse efeito é muito interessante. Certo, como podemos criar o soro da peste em Minecraft Warriors of Past Epoch? Basicamente, vamos usar uma verruga do Nether, ok? Em um concentrado de morbidade ou um cristal blot e vamos obter esse soro. E basicamente o que ele faz é dar um toque contagiante. O alvo perde qualquer efeito de cura e quando você ataca, você se cura, ou seja, vamos ter roubo de vida. Se tiver uma ferida irregular, vai nos curar mais e se espalha ao atacar um mob infectado, ok? Muito interessante. É isso aí, peste e praga, ok? E nada, é nosso jeito de regenerar a vida agora, ok? Se eu me jogar um pouco para cima agora e tirar minha vida, teoricamente, estou regenerando a vida. Vamos ver, eu vou. Teoricamente não deveria regenerar vida, mas olha, parece não importar, ok? Mas pronto, é isso. Como você pode ver, isso também pode se espalhar para mim, ok? Então é importante usar a armadura do Doutor da Peste antes de pregar qualquer peça, ok? Certo, como fazer o solo bacteriano no Minecraft com Warriors of Past Epoch? Basicamente, usamos uma garrafa de slime ou um baiacu num concentrado de morbilidade e teremos o splash bacteriano. Essa praga faz o alvo gerar uma explosão a cada 7 segundos, danificando todos ao redor, de 2 a 10 de dano, dependendo de quantas doenças ele tem. E o ferimento irregular soma mais 2 de dano. Vamos pegar bichos mais fortes, porque já temos um monte de pragas empilhadas. Então, vamos começar a pegar golems de ferro, tá? Então, a cada 7 segundos, teoricamente, esse bicho deveria fazer uma explosão. Ali está, e atacar os próximos ali, aí aconteceu, tá? A verdade é que não dá para ver visualmente, mas dá para ouvir, tá? Ali quando todos se tiram vida entre si, é que houve esse ataque esse ataque compartilhado. Olha, ali está, exatamente, tá? Para vocês verem, vou gerando elas em momentos diferentes, mas olha, ali dá para ver as partículas no chão, tá? Ali dá para ver as partículas no chão. Olha, super interessante mesmo. Sério que um lugar onde eu pensaria em fazer isso seria No End. Eu queria muito saber o que acontece, sério. Ou até em Dungeons, né?
Tipo, em mods onde tem muitos mobs, por exemplo, com dungeons e tal. Esse mod deve ser super interessante de ter, né? Mas enfim, ali tá. Estão vendo como vão sendo eliminados todos e nada, simples assim. Muito bem, se até agora não havia o suficiente. Quero mostrar como criar o soro da morte negra. É o soro mais perigoso, feito basicamente com nada mais, nada menos que a rosa do Wither ou um esqueleto Wither num concentrado de morbidade e aplica a praga da morte negra. Basicamente, causa dano a cada 2 segundos e escala com a vida atual. Se há uma ferida irregular nunca termina até que o alvo morra ou se cure e se espalha a cada 2 segundos e pode aniquilar áreas inteiras, tá? A cada 2 segundos se espalha, é super interessante. Então vou tomá-lo. Vou colocar aqui alguns golems de ferro e vou acertar um. A cada 2 segundos deve se espalhar. Aí está, aí está. Essas partículas pretas que vocês veem são o efeito negativo, tá? E a verdade é que, bom, já estou com pena dos golems de ferro porque já estão começando a sofrer um pouquinho. É verdade que se alguém conseguir se afastar o suficiente dos outros vai se curar, mas tá complicado quando tem muitos. Bom, é isso que as pragas têm, né? Mais nada, aí está. E o ruim é que esse efeito é verdade. Por mais que você se afaste, não vai se curar, tá? Este, por exemplo, tá longe de todos, a não ser que venham agora. Poxa, vieram do mesmo jeito. Tá, vou derrotar todos os outros. Ah, olha, já morreram todos. Bom, sobrou só esse, vamos ver se consegue se curar. Se não, usamos o ferro, vamos ver. Aí está, consertamos um pouco, e aí tem a morte da praga, tá? E como vocês veem, o tempo vai subindo, ou seja, por mais que diga que faltam 9 segundos, é infinito. Então é questão de tempo até esse mob terminar morrendo. Então nada, aí está. Certo, como podemos matar o esqueleto mosqueteiro? Bom, obviamente, se um golem de ferro vier nos ajudar, é incrível. Mas basicamente, esse mob agressivo aparece em qualquer bioma ou fortaleza, é imune ao sol e ataca à distância com muito dano. Certo? Para vocês verem como ele tem um mosquete, certo? Ele pode atirar à distância, e a verdade é que o mosquete tira bastante vida. Certo? Não sei se queremos testar, vamos ver se atira. Vamos ver se atira a tempo. E aí está, certo? Cara, que tiro que ele me deu, que tirou, vamos lá, toda a vida. Pois bem, basicamente a fraqueza dele é a recarga de 3 segundos após cada tiro, certo? É o momento em que ele fica vulnerável, certo? Importante que os tiros dele podem detonar barris de pólvora, certo? E esse bicho dropa pólvora, tecido azul e pepitas de metal esquecido. Então, qual seria a estratégia? Pois, basicamente, você poderia se proteger, por exemplo, com um escudo. Vamos nessa. Espera o ataque dele, tá? Ali nos protegemos, esperamos o ataque dele. 3, 2, 1 e vamos. Temos 3 segundos para derrotar o mob, tá? Ei, não temos escudo? Bom, me ocorre que poderíamos nos mover de lado a lado e fazer ele errar o tiro. Vamos ver, tem que ouvir o som do tiro. É meio difícil para ele mirar, né? Tô vendo. Claro, devemos estar sempre na mira. Ali está. Bom, disparou. Eu tomei o tiro, na moral. Caramba. Caramba, pois não. Por isso recomendo muito um escudo. Ou se não, como vem, demora um pouco para me mirar. Então podemos jogar. Porra, demora um pouco para me mirar. Ia dizer que podemos jogar um pouco com uma árvore ou algo assim, mas não vejo tão claro, né? Vamos ver. Taca. Tá, rápido, rápido. Boa, boa. Muita sorte, na moral. Vamos ver. Podemos derrotá-lo com um arco de longe se quiserem. Meu Deus do céu, cara. Caramba, eu adoro, né? Queria que Minecraft tivesse mobs assim, cara, que te matam de um golpe e pronto, cara. E pronto. Um pouco de dificuldade não faz mal. Uau, eu adorei, viu? Eu adoro, eu adoro. O fato de que de repente, pum, vem, por implicar comigo, sabe? É que eu acho isso tão incrível. Eu adoro, de verdade. É super divertido. Então, nada, obviamente vocês precisam de um escudo. Ok, não, não tem mais, não consigo pensar em mais nada. Talvez um balde de água, mover com um balde de água. Pô, eu ficar aqui e com um balde de água ele não poder me acertar. Nada. Usem o escudo, não compliquem. E se tiverem um amigo golem de ferro, melhor ainda. Bem, como podemos domar o rato carniceiro? O rato necrófago aparece em planícies e florestas escuras em grupos de 1 a 3 e aplica morbidade ao atacar. É, tem cores diferentes. Estou vendo. Que legal. E basicamente, como podemos domá-los? Pois basicamente com queijo, tá? Com queijinho. Esse item não pode ser craftado, mas pode ser encontrado em algumas estruturas do mod, tá? Então realmente, domar esses ratos vai ser bem mais complicado do que vocês pensam, porque encontrar essas estruturas não é tão fácil. Talvez, se jogarmos um modpack, seja mais provável que tenha esse tipo de item, mas já digo que não é fácil, tá? Então nada, é um mob super, super forte, tem que dizer, e um super companheiro. Então aí está, tá? Também parece que podemos domar com carne podre, tá?
Então, se não temos queijo, pois também temos essa outra opção. São imunes às pragas e as propagam ao inimigo, e com clique direito podemos ordenar que sentem. Também tinha um efeito que é basicamente se você comer o queijo velho, que basicamente se comer todos os ratos perto de você, vai ter a aura, poder do rato por 3 minutos, todos os ratos perto de você vão ter velocidade, resistência 2 e força 2, tá? Então é importante ter em conta. Muito bem, como podemos mudar a skin do nosso rato? Ops, acho que esse amigo. Gostou? Fazem boa companhia, né? Pois bem, basicamente, as skins dos ratos no Warriors of Past Epoch. Depois vamos mudar o nome para variantes de ratos como albino, purgatórios e morto-vivo. E basicamente podemos forçar a aparência do seu rato domesticando ele com etiquetas de nome. Se chamar de perk, tá? Se chamarmos de perk, por exemplo, ele vai ficar dessa cor mais de carne, e se chamarmos de undead void, vai virar um morto-vivo, tá? Aí estão os nomes. Simplesmente adota essa skin mais rara, mas olha, como vem, tem todo tipo de rato, albinos e de tudo, então também podemos conseguir por aí de forma aleatória, acho. Aí está, sendo a mais comum, a roxa, e olha, um bicho super, super legal, de verdade. Então é isso aí. Certo, como podemos encontrar o Forte dos Mosqueteiros dentro do mod Warriors of Past Epoch? E é que esse mod, obviamente, adiciona essa seção. E nada, basicamente essa estrutura é encontrada em biomas de planícies. Contém muito saque valioso, mas é perigoso porque tem os esqueletos mosqueteiros que, como lembramos, nos matam de um golpe, certo? Então tem que tomar cuidado também com os barris de pólvora, tá? Esses barris de pólvora, mas também ao mesmo tempo, e acho que pode até servir como recurso para derrotá-los, porque se eu atirar ali, ali está. Como vocês veem, se solta uma grande explosão que parece que não tirou vida do meu parceiro, né? Vamos ver, vou colocar mais. Ali está, toma explosão. Não, não, sentir a vida deles, sim. Também tem que tomar cuidado que talvez vocês destruam o loot, mas tudo bem. Pode servir também como recurso para nós mesmos derrotarmos os mosqueteiros, tá? E nada, para vocês verem. Por que ele não atira em mim? Porque eu tenho o escudo. Beleza. Se a gente tiver um mosquete, que também não é muito difícil de craftear, teoricamente dá para assaltar essa base bem fácil, tá? Então é isso aí. Importante também, vou mostrar para vocês que embaixo da terra tem spawners, tá? Aqui, isso é um spawner daqui, tá? E tá bem escondido, na real. Tipo, tá embaixo do barril, embaixo da escada, entendeu? Aqui a gente teria um spawner e isso acontece em quase todas as casas, tá? Aqui teria outro spawner embaixo da escada e no outro prédio também embaixo da escada tem outro spawner. Então, muito cuidado. E se de repente vocês virem um mosqueteiro aparecer do nada, desconfiem se tem um spawner, se tiverem que quebrar o chão todo para achar, tá? Ou então, ou vocês podem farmear eles, que também tem loot super interessante, tá? Também é uma opção. Então nada, é isso aí. Espero que tenham achado interessante. E finalmente, para terminar, sim, com a explicação do mod. Bom, primeiro de tudo, a bengala do doutor, tá? Se a gente tiver a armadura do Doutor da Peste, ela vai dar velocidade de movimento, tá? E não pouca, viu? Tipo, velocidade, 20% de velocidade, tá? Que é outro plus que essa ferramenta tem. Já comentamos todos os itens do mod e como encontrar a Vila da Praga. Basicamente, a Vila da Praga, a Vila da Peste, aparece em biomas de taiga. É uma vila com prédios em ruínas, igrejas e poços. Os aldeões sumiram ou viraram zumbis aldeões e é um lugar cheio de ratos e recursos restantes, ideal para o loot do próprio mod. É um lugar bem seguro, tirando que tem zumbis aldeões. Os zumbis aldeões não têm nenhuma praga, infelizmente. Seria legal se tivessem pragas permanentes e se você chegasse perto deles, você se infectaria. E nada, com isso acabou. Sim, o mod, como diz, você também não é muito além comparado à Fortaleza. E eu queria fazer uma pequena reflexão, que é que esse mod é incrível, tá bom? Sinceramente, é um mod que não é atualizado há um ano. Sabe, muitas vezes eu costumo dizer que esse mod tem muito potencial, esse mod pode ser muito melhor ou tal. Esse mod, acho que tudo que tem pouco conteúdo, mas o pouco conteúdo que tem, tá muito bom. E é um mod realista. É um mod que se você tivesse que criar um mod pela primeira vez, criar esse mod seria algo que eu recomendaria.
Você adiciona uma estrutura ou duas, adiciona um mob ou dois, um passivo, outro agressivo, uma arma diferente, umas armaduras com alguns efeitos legais e algumas poções. E você tem um mod super completo e super interessante que adiciona mecânicas novas ao mundo. É tipo uma mini atualização no Minecraft. Sinceramente, dá para desenvolver muito mais? Claro que sim, e se o criador decidir fazer isso, então que faça. Mas sem dúvida, o que tem agora tá perfeito, tá bom? Por isso quis trazer esse mod, mesmo sem atualização há um ano, porque sei que o criador do mod faz mods muito bons e eu duvidava que esse não fosse, principalmente vendo de fora como era. Achei o tema interessante e por que não trazer? Então é isso aí, pronto. Espero que tenham gostado e a gente se vê, claro, nos próximos vídeos. Tchau, tchau.